Continuando essa parte de economia, agora a gente vai trabalhar a outra parte, né, da política econômica, que é a política monetária. Então, a gente viu que na política fiscal há uma incidência direta, né, uma forma, né, do governo, do setor público, atuar diretamente, né, ali na economia, né, nos agregados ali monetários, né, nas variáveis, né, nas determinantes, perdão, nas determinantes do produto, por meio, né, né, do gasto governamental, ou também pela arrecadação dos impostos, que vão mexer ali com as outras determinantes. Né? Já na política monetária, não. Essa atuação ela é mais indireta. Tá? O governo, por meio de uma âncora monetária, ou por meio de âncora cambial, enfim, outras formas mais indiretas, eu mexo na expansibilidade da moeda, e aí, com isso, também afeta a taxa de juros. E aí, essa é uma forma indireta, né, de eu também atuar, né, na economia, né, ali nas determinantes do produto que vão afetar o produto, tá bom? E aí, quando a gente está falando de política monetária, não tem como a gente não falar de Banco Central, que a partir de agora eu vou denominar como Bacen, tá? Então, assim, falou de política monetária, eu estou falando de Bacen, tá? São coisas quase que indivisíveis, né? É arroz e feijão. E aí, na atuação do Banco Central, o que, na verdade, a gente tem aí a função ali principal dele, que é por ele ser, né, o guardião da moeda, né? Então, ele que trabalha essa questão aí da liquidez, né, da economia, tá? Por meio de mais ou menos oferta da economia, de moeda na economia, né? E com isso afetando a taxa de juros, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando da moeda, né? Então as funções da moeda. Então o que é a moeda, né? A moeda é qualquer coisa que é aceita para você liquidar transações no geral. A gente vai, por exemplo, na Suméria, né? Era utilizado, por exemplo, grãos de cevada, né? Conchas de caule também foram utilizadas, né? Conchas. Você vê para ouro, moedas de ouro, tem uma série de coisas aí que já foram utilizadas como moeda. Isso é tudo aquilo que eu utilizo para liquidar a transação é moeda, tá? Então, assim, basicamente, eu vou buscar ali, com isso, transacionar bens, em geral, né, bens e valores, ou então pagar por serviços também, tá certo? E assim, a gente sabe que uma das maiores revoluções na humanidade foram obtidas por meio da utilização da moeda, do dinheiro. Né? O dinheiro ele revolucionou as interações sociais, né? Porque assim, imagina os custos relacionados à transação ligados ao fato de você estar buscando aquela dupla coincidência, né? Então, assim, na prática, quando você está fazendo escambo, por exemplo, você busca aquela dupla coincidência, né? Você precisa, por exemplo, eu tenho 1 quilo de tomate, mas eu estou querendo 1 quilo de cebola, né? Sei lá, 500 gramas de cebola. E aí eu tenho que buscar alguém que queira tomate e que tenha cebola. Então, você fazer essa dupla coincidência muito mais difícil, isso aumenta muito o custo da transação, entendeu? Então, a primeira coisa que a moeda te ressalta aí é essa diminuição do custo da transação pela capacidade que a moeda tem de não precisar, no momento presente, você consolidar determinada transação, tá? Você pode fazer isso no futuro, tá bom? Então, esse custo da transação soa como uma primeira coisa aí importante, tá? Essa possibilidade, né, da separação temporal entre o ato, de fato, do dinheiro em si, né, por exemplo, da venda de uma coisa com a compra de outra, né? Essa separação, ela é muito interessante, ela reduz muito o custo transacional, tá? E faz com que o dinheiro, né, a moeda, ela revolucione os processos de interação social. Tá? Então, essa função, né, de meio de troca padronizado que a moeda tem, ela é uma das três funções que a moeda tem. O meio de troca, ela é a função principal dela. Tá? Então, você pode cair, né? Qual é a função principal da moeda? Atuar, né, agir com o meio de troca, né? Ser um meio de troca. Tá? Para que você possa distingui-la, né, dos demais ativos. Tá bom? Então, mas ela também tem uma outra função, tá? Que também tem a ver com o fato dela reduzir custos, tá? Custos de transação, tá bom? Que é a parte de unidade de conta, né? Ou também chamada de DCV, denominador comum de valor.
Então, além dessa meio de troca, que é a função principal, ela também é uma unidade de conta, tá bom? Então, ela uniformiza, né? Conferindo ali uma referência, um padrão que é aceito por todos, tá? E que, com isso, permite, né, que a gente possa transacionar, né? Então, essa função também ela é muito importante, tá? Então, fornece também uma característica muito importante com relação a custos de transação, tá? Além disso, a questão que eu estava falando da unidade de conta, né, que a gente está comentando aqui, ela permite algumas outras coisas, né? Como eu falei que ela é referência, ela também ela age como uma possibilidade de mensuração da atividade, né? Aquela coisa, né? Os preços, eles convergem para o valor intrínseco, né? Então, no momento que você tem ali a questão do preço, você tem uma mensuração da atividade econômica, tá bom? A outra coisa também é a redução do número de informações, né? Para você poder tomar decisões. Então, por exemplo, você quando lida só com o dinheiro, a decisão está baseada mais em questões contábeis, né? Eu tenho tanto, posso gastar tanto, isso aqui, então você facilita melhor isso do que se você tivesse não houvesse o dinheiro, né? Uma outra coisa também é que, baseado nisso que eu estou falando, essa questão aí, onde você tem uma mensuração da atividade e uma redução, né, no número de coisas que você tem que pensar, né? E também proporciona uma eficiência econômica, um aumento sobrenatural, né, da eficiência econômica, tá? Então, a moeda como unidade de conta, ela também dá esse aumento da eficiência da economia. A moeda também tem uma terceira função, tá? Que é ela agir como reserva de valor. A reserva de valor está associada com essa questão da atuação, né, da preferência ali, temporal ali, pelo uso da moeda, né? Você não precisar usar a moeda ali no tempo e espaço ali, né, diretamente. Então, essa separação temporal, ela também é uma consequência ali, a reserva de valor, porque eu só teria essa motivação de ter uma separação temporal entre o ato da venda e da compra de um outro item, ou de pagamento de um serviço, se eu tivesse um certo nível de certeza de que você vai ter ali uma reserva de valor naquela moeda ali, vai te garantir essa reserva, tá bom? É óbvio que assim, você também tem outros ativos, né, que pode desempenhar a função como troca, tá? Você tem outras coisas, você tem aí títulos públicos, o ouro, bens, tá, no geral, tá? Então, assim, você tem diversas formas de transacionar, né? Você pode trocar itens e tal. O importante é o seguinte, toda vez que você está lidando com essas diferentes formas de fazer transações, você está lidando com uma palavra chamada liquidez, tá? E a liquidez é a capacidade, né, que determinado item tem de se transformar, né, numa reserva de valor, né? Ela trazer ali poder de compra, tá certo? Essa capacidade que tem reflete a liquidez. Tá? E a liquidez ela é variável, tá? Depende do ativo que você tem. Tá? O que, de fato, ela tem algumas dependências. Tá? Então, algumas dependências aí que você tem de liquidez. A facilidade com que ele é transacionado. Tá? Então, você tem aquela coisa ali relacionada ao custo de transação. Né? Então, assim, se é uma coisa muito difícil de ser transacionada, ele é menos líquido. Tá certo? Outra coisa, o custo relacionado à sua negociação em si. Né? Então, assim, como você vai fazer, né? Então, por exemplo, o caso ali das sementes de cevada, que eu falei dessa Suméria, né? As pessoas eram obrigadas a sair com uns vasos, né? Uns vasos de barro cheio de semente de cevada ali dentro, né? Então, assim, esse custo também relacionado aí ao meio, né, que você faz a negociação também conta, tá? E a outra coisa também é o grau, né, de estabilidade e previsibilidade ali do preço, tá certo? Isso também afeta a liquidez, tá? Então, assim, uma economia mais estável, né, regras do jogo bem conhecidas, tá? Também afetam bastante a liquidez, tá bom? Então, resumindo, as três funções da moeda: meio de troca, unidade de conta ou denominador comum de valor e reserva de valor. Tá bom? Então, isso pode ser perguntado, né? Já vi quase todas as provas que eu vi de economia perguntavam isso aí. Tá bom? E aí, onde é que entra a moeda nisso tudo aí? A moeda é o ativo com liquidez absoluta. Tá? Então, assim, a moeda,
Por que as pessoas têm aquela coisa da preferência pela moeda? Porque ela é o único ativo que te confere preferência, liquidez absoluta. Tá? É aquele que te dá assim, rapidez em determinado processo de você adquirir alguma coisa. Tá bom? Então, assim, as pessoas ainda detêm moeda por causa disso. Tá certo? Ela é, como se fosse assim, ela é o próprio meio de troca, entendeu? Ela em si é o meio de troca. Os outros ativos, eles não são meio de troca diretos. Tá? Então, eles têm essa liquidez diferente, pior do que a moeda. Por isso que as pessoas preferem a moeda. Vamos lá, assim, a gente, suposto, né, a gente começa a perceber que tudo poderia ser moeda. A gente poderia usar qualquer coisa como moeda. Né? Então, o que faz, né, alguma coisa realmente ser moeda? Né? Primeiro, é o grau de aceitabilidade. Eu tenho que ter um grupo de pessoas, o máximo de pessoas possível, que tem que convergir no sentido de aceitar aquilo ali como uma moeda, determinado item. A outra coisa é a capacidade relacionada de visibilidade, né? Porque, assim, uma moeda... Imagina se você só tivesse notas de R$ 100, né? Você tem muita dificuldade, porque às vezes você vai comprar uma coisa de 50 centavos, aí você vai pagar com R$ 100. Então, essa característica de visibilidade da moeda também faz muita diferença, tá? Uma outra questão também que é importante com relação à moeda é a durabilidade. Tá? Uma moeda que é frágil, né? Algo um item que seja frágil, não é bom para ser moeda. Tá? Porque eu preciso que, para ser reserva de valor, eu preciso que ele dure ao longo do tempo. Né? E, por último, o custo de carregamento. Né? Eu preciso ter baixo custo de carregamento, tem que ser fácil eu ter comigo a moeda. Tá? Imagina, por exemplo, o custo de carregamento de você ter, por exemplo, muita semente de cevada, né? Um custo elevado de carregamento. Então, assim, acaba que ela perdia em termos de características para, por exemplo, moeda de ouro. Tanto é que depois foi substituído, ninguém mais usou semente de cevada como moeda pelo custo de carregamento que ela tem. Tá bom? Então, assim, a moeda ela foi evoluindo, como eu estou falando, né? Ninguém mais hoje usa semente de cevada como moeda. A moeda ela teve uma evolução. Tá? Então, nisso você tinha a moeda mercadoria, que é aquela que você faz escambos no geral, né, onde você troca, né? Então você já teve cevada, o sal já foi usado como moeda, concha de caule, enfim, uma série de coisas aí. Então, uma série de situações aí de meios, né, foram usados como moeda, tá? Depois você teve a moeda metálica. O que é a moeda metálica? Moeda que tinha o valor dela efetivamente. Então, assim, aquela coisa, um denário de prata, né, moedas de ouro, tá? Então, ela era por si só, ela era um valor já, ela já tinha um certo valor, tá certo? E aí você media ela em termos assim, tantos denários, né? Você sabia que o denário tinha tantos gramas, então tantos denários, um ciclo de prata, 100 gramas de prata, 100 gramas de ouro, tá? Em cima da moeda que você tinha. E aí cada moeda era meio que certificada por meio de confiança em termos de cunhagem, colocando ali as finges de um rei, as finges de um imperador ali, de forma a dar credibilidade que aquela moeda é de ouro e é útil, válida e aceita, certo? Depois isso evoluiu mais um pouco para a moeda papel. O que é a moeda papel? A moeda papel é aquela moeda que passou a circular, tendo como ali um lastro, tendo um pressuposto ali com um lastro por trás, ali, que dá respaldo para o valor dela. Ou seja, a quantidade de moeda na economia era diretamente proporcional à quantidade, vamos supor, de ouro. Então, se o lastro fosse ouro, é a quantidade de ouro na economia. Tá? Não poderia haver mais moeda em termos de equivalência do que a quantidade de ouro da economia em termos de valor, tá bom? E aí depois dos acordos de Bretton Woods, né, aquela coisa toda, você evoluiu para o papel moeda, ou a chamada moeda fiduciária. Fiduciária porque você tem que dar fé, né? A moeda em si, né, assim, o papel moeda em si não tem valor nenhum. Uma nota de R$ 100, ela não tem valor, ela é um papel, tá? Não tem, o que dá valor para ela tipo assim, a credibilidade que o governo dá ali naquele país aquela moeda ali. Fala só, essa moeda aqui vale tanto, comercializem usando essa moeda aqui. Tá? Então, é a credibilidade que o governo você tem em relação àquilo ali, o governo ali. A gente vai ver depois que com o processo inflacionário existe aí uma queda de credibilidade aí da moeda. A gente vai discutir isso aí. Então, o lastro eu falei que é o que dá respaldo para a moeda, né?
E uma coisa que é interessante que chama a atenção aqui é do currency board, né? O que é o currency board? É uma forma de você fixar a taxa de câmbio de determinada moeda, lastreando ela numa moeda estrangeira. No caso, por exemplo, a Argentina fez esse currency board com o dólar. Tá? Então, ela lastreou a quantidade de moeda ali, né, do país, estabeleceu uma âncora cambial ali com um câmbio fixo, né? E aí lastreou ali da quantidade de moeda que tem no país. Tá legal? Então, essa é uma forma de você conduzir as coisas. Aí, falei aqui de âncora cambial, né? É quando você fixa a taxa de câmbio, tá? A outra forma que você tem é a âncora monetária, que é quando você fixa o estoque de moeda. Tá? Então, assim, se eu fixo o estoque de moeda, eu tenho âncora monetária. Se eu fixo a taxa de câmbio, eu tenho âncora cambial. Tá? Isso pode ser perguntado, qual é a definição de uma coisa e de outra. Bom, agora vamos falar um pouquinho de demanda de moeda. Né? Por que as pessoas demandam moeda? Tá? Assim, primeiro, eu preciso de moeda para poder comprar bens, tá? Pagar por serviços, comprar bem, atender minhas necessidades de satisfação pessoal, minhas necessidades humanas. Tá? Então, assim, eu demando uma moeda por ela ser uma unidade de conta. Tá? Eu também demando moeda por ela ser um meio de troca. Tá? Então, de fato, ela é aceita, tá? Como um meio de troca geral. Tá? Então, por isso também eu demando moeda. Tá? Então, meio de troca como unidade de conta. Tá? Esses motivos, né, relacionados aí a meio de troca, unidade de conta, né, tá ligado àquele motivo transacional de ter moeda, tá? Aquele motivo de assim, eu necessitar da moeda por motivações transacionais, eu preciso fazer trocas, tá? Por isso eu demando moeda, tá bom? E aí, a transação, essa necessidade de transacional da moeda, ela leva para a teoria quantitativa da moeda, tá bom? Como é que funciona a teoria quantitativa da moeda? Imagina que eu tenho uma quantidade de moeda, tá? Com uma determinada renda, com preços determinados, tá? E a moeda ela se movimenta numa determinada velocidade, tá certo? Então, assim, considerando o fato, né, que eu tenho também um processo normal, né, de economia, a velocidade de circulação da moeda ela é estável, tá certo? E a quantidade, tanto a quantidade de moeda quanto a velocidade de circulação dela é estável, o que afeta a renda é a maior ou menor quantidade de moeda em si, tá? Então, esse que é o grande da nossa história. Então, o que tem por trás da teoria quantitativa da moeda é que, assim, quanto mais moeda, tá? Mais eu afeto a renda, tá? Mais ou menos moeda. E a gente vai ver que isso aí tem tudo a ver com a política monetária, porque essa maior ou menor quantidade de moeda, o equilíbrio, né, entre a oferta e a demanda de moeda, né, entre o que é ofertado de moeda e o que é demandado de moeda pela população, quando chega no equilíbrio é onde chega a taxa de juros. A taxa de juros é esse equilíbrio aí, tá bom? É óbvio que, assim, o quadro institucional diferente pode variar. Então, no momento que você tem essa inflação, por exemplo, a tendência é a velocidade da moeda se acelerar, né? Então, se você tem uma velocidade maior de circulação da moeda, você também tem a tendência de ter cada vez mais inflação, tá? Então, também tem que ter essas coisas aí. É só a gente lembrar, por exemplo, da década de 80, né? Onde você tinha um processo de aceleração inflacionária e aí você viu ali um momento ali de elevada movimentação, tá, da moeda, tá certo? Quando a gente passa a pensar na moeda como uma reserva de valor, né, que é aquela terceira função da moeda, a gente também pensa nela como motivo precaucional, tá, ou chamado motivo portfólio, tá bom? Assim, se a moeda tem reserva de valor, então vale a pena eu segurar, né, a moeda para poder, se for o caso, ali, me precaver para alguma coisa, né? Então, assim, além do motivo especulativo, né, que é o motivo portfólio, né, que está associado ali ao ter moeda ali para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro, né, eu também tenho um motivo de precaução, motivo precaucional, tá? Eu tenho que ter moeda para poder atender minhas necessidades básicas, tá? Atender ali alguma coisa que aconteça ali fora do normal, tá? Lembra daquele negócio da renda permanente lá do Milton Friedman? Eu tenho que ter moeda para, por exemplo, na renda transitória, para atender alguma coisa, entendeu? Problemas transitórios ali, né?
Tá? Então, tem também esse motivo precaucional, tá? Motivo precaução, tá bom? A quantidade de moeda que o indivíduo pode guardar para se precaver do futuro também está diretamente relacionada à sua renda. Tá? Aquela coisa assim, quanto maior a renda do indivíduo, mais ele tem moeda para guardar para poder se precaver do futuro. Tá bom? Uma outra coisa também que é interessante em relação à demanda de moeda é porque a moeda é a mais perfeita forma de você garantir o seu anonimato. Tá? Ver, por exemplo, esses casos de corrupção, né? O caso do Gedel Vieira-Lino, tá? Tá associado que estava com 500, uma maleta com 500 mil reais em espécie. Isso é por quê? Porque o dinheiro é uma forma de você garantir o anonimato, tá? Por isso que vem acontecendo hoje em dia, cada vez mais um movimento onde você está prestigiando, né, as transações eletrônicas, né, usando, por exemplo, a função débito do cartão, né? E também você está tendo aquela diminuição dos valores da moeda, né? Por exemplo, a União Europeia agora anunciou há pouco tempo que vai tirar de circulação a nota de 500 euros, né? Então, por que eu tenho uma nota de 500 euros? Então, isso favorece o anonimato, né? Eu tenho muita moeda de 500 euros, eu boto o dinheiro na mão e eu ganho em anonimato, tá? E como eu tinha adiantado, né, o terceiro motivo é um motivo especulativo, né? É um motivo portfólio, tá? É aquele que onde eu posso guardar o dinheiro para poder gerar renda, tá? Então, está associado naquele fato de a moeda ter uma reserva de valor, então eu acreditar naquela coisa da perpetuidade, né? Então, se uma moeda não tivesse reserva de valor, não teria motivo de eu demandar moeda para motivo especulativo, tá? Porque se ela está perdendo valor, tá bom? Então, lembrando, motivos para demandar moeda: motivos transacionais, né? Transação, precaucionais, precaução, ou especulativos, ou portfólio, tá certo? Então, são os 3 motivos de eu demandar moeda. Isso também pode ser perguntado, tá? E aí a gente começa a perceber o seguinte: a demanda de moeda, né, a quantidade de moeda ali, né, que eu tenho, ela é inversamente proporcional, tem um trade-off aí, né, com a taxa de juros, tá certo? Como é que funciona? Se eu tô com muito dinheiro na praça, o governo ele percebe isso em termos de política monetária, tá com dinheiro demais na praça, o que acontece? O juro sobe, porque a tendência é o quê? Equilibrar a oferta com a demanda, entendeu? Então, a tendência é eu vou subir os juros para poder fazer o quê? Estimular as pessoas a deixar de ficar com moeda na mão e poupar, tá certo? Por exemplo, uma situação onde eu tenha muito dinheiro em circulação, eu aumento a inflação. A gente sabe que a inflação digamos assim, é um imposto que eu pago, né, por deter a moeda, né, deter moeda. Quanto mais eu detenho moeda, o imposto que eu pago é a inflação. Então, uma forma de eu segurar a inflação, essa expansão aí da parte monetária, é aumentar os juros. Tá? É por isso que durante muito tempo no Brasil, durante a época do PT, principalmente na época da Dilma, o juros estava muito alto, porque era uma forma que se tinha de segurar a inflação, contendo ali a demanda por moeda, tá bom? Você atiçava ali aquela demanda especulativa, né? Demanda por tipo portfólio, né? E aí as pessoas investiam, né? Por exemplo, ali no Selic, ali, que é um pós-fixado, né? E aí você ganhava ali absurdo de dinheiro ali com risco quase zero, tá bom? Então, isso aí também é interessante a gente notar essa diferença, tá? Então, o custo de reter moeda, ela equivale à taxa de juros nominal, tá? Ela tem uma correspondência aí. Assim, quanto maior a inflação, menor é a demanda de moeda, tá? Por que taxa de juros nominal? Tá? Isso pode botar no VOF, por exemplo. Né? O custo de reter moeda corresponde à taxa de juros real, que assim, quanto maior a inflação, não é taxa de juros nominal. Por quê? Porque o custo de reter moeda está associado à inflação, ou seja, eu tenho que embutir a inflação no meio aí. E a forma de eu embutir a inflação é falando de taxa de juros nominal. Porque se eu botar taxa de juros real, eu estou tirando a inflação fora. Compreenderam? E aí, entra naquela questão do processo inflacionário, né? A inflação, né, ela corrói, né, a moeda, ela tira a credibilidade da moeda, tá? E assim, a moeda em si, ela vai perdendo, né, as suas funções à medida que você vai tendo cada vez mais inflação, tá? A primeira coisa que a moeda perde, logo de cara, é a reserva de valor. Tá? Então, assim, você pode ter perguntado, né, quais são os efeitos da inflação em termos de moeda? Tá? Você pode ter se perguntado.
Então, a primeira coisa que a moeda perde é reserva de valor, tá certo? Então, de cara, você já começa a perder essa reserva, né? Então, assim, você perde essa questão da perpetuidade da moeda, tá? A outra é a unidade de conta. Então, a moeda começa a ficar capengando com relação à unidade de conta, tá? Lembra que a unidade de conta é o que te dá ali aquela coisa da referência, né, de preço, né? Saber como é que está a atividade econômica, né? Então, a inflação ela faz você perder isso. Lembra que uma das coisas, a alocação da economia é prejudicada com a inflação? Lembra que eu falei isso? Então, você também afeta a unidade de conta. E, por último, em processos de hiperinflação, já você perde, inclusive, essa questão do meio de troca, tá? Então, por exemplo, na inflação brasileira da década de 80, a única coisa que não foi perdida na moeda foi o meio de troca. E, mesmo assim, ela foi trocada depois ali, né? Cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro, né? Plano Bresser, plano Collor, tal, por aí vai. Isso também foi trocando alguma coisa ali, tá? Então, reserva de valor, primeiro a ser perdida, depois unidade de conta e depois meio de troca, tá certo? Isso pode ser perguntado, tá bom? Bom, agora eu falei de demanda de moeda, por que as pessoas demandam moeda, agora vamos falar um pouquinho de oferta de moeda. Então, demanda de moeda tem a ver com as pessoas, o público geral, tá? Agora, oferta de moeda, quem oferta moeda é o Bacen, tá bom? Então, como eu falei, né, falou de política monetária, falou de Bacen, né? E aí, o Bacen, em princípio, é aquele que efetivamente controla a quantidade de moeda ofertada na economia, tá? Ele trabalha essa oferta de moeda na economia, segundo uma base monetária, que a gente vai ver o conceito daqui a pouco. E aí, abre aí uma das principais responsabilidades, né, atribuições ali do Bacen, né, que é zelar pela qualidade da moeda nacional, tá? Então, o Bacen ele tem que estar preocupado como é que está ali a qualidade da moeda, tá bom? Então, assim, o Bacen, né, como o órgão do sistema financeiro, né, ele atua, né, na oferta monetária, né, falou de oferta, falou do Bacen, né, de algumas formas, né? Primeiro, sobre o controle da oferta monetária, efetivamente, né? Então, ele possui monopólio. Como é que ele controla a oferta monetária? Porque ele tem um monopólio de imprimir dinheiro, tá? Só ele pode emitir dinheiro, tá certo? A outra coisa é zelar pela qualidade da moeda, como havia dito, tá? Essa, inclusive, é a principal função do Bacen, tá? Zelar pela qualidade da moeda, tá bom? Então, zelar pela qualidade e controlar a oferta. E, por último, é a parte de regulação e fiscalização do sistema financeiro. Tá legal? Então, zelar pela qualidade da moeda, função principal, tá? Trabalhar com relação do controle da oferta da moeda e também trabalhar essa parte de regulação e fiscalização do sistema financeiro como um todo, tá? Ele é o banco dos bancos, tá? Então, ele olha o sistema financeiro de cima, regulando e fiscalizando ele, tá? Impedindo que hajam desmandos ali no sistema financeiro, tá bom? Então, assim, como eu falei, né, a moeda é o ativo que você usa para liquidar transações, né? Porém, apenas uma parte dela, né, e boto isso aqui, né, que é feita de papel moeda, efetivamente, né? A maior parte, ela é feita por meio de outros instrumentos, né? Antigamente se usava muito cheque, hoje o cheque está caindo um pouco em desuso, né? Mas, em compensação, você está usando muito as transações eletrônicas, né? Você usa tanto o débito, né, para você pagar alguma coisa, ou então o crédito, né? O crédito, na verdade, é uma operação de empréstimo, né, que, na verdade, você concretiza o pagamento depois de um certo tempo. Então, o crédito tem mais a ver com empréstimo, tá bom? Mas você usa também muito. É o meio eletrônico que você também efetuar pagamentos, tá bom? E o débito, tá, que é o meio direto que você efetuar pagamentos também, você usando o sistema financeiro e redes bancárias. E aí surge uma questão, né? Porque eu falei que o Banco Central, né, o Bacen, ele tem essa função de zelar pela qualidade da moeda, ele tem essa preocupação também voltada ali para controlar, né, a oferta da moeda e também por zelar ali em termos de regulação e fiscalização do sistema financeiro. E aí aparecem os bancos comerciais aí nesse contexto do sistema financeiro, né? E aí os bancos comerciais, eles também acabam meio que de tabela criando também essa capacidade, tá, de trabalhar a moeda. A gente vai ver como acontece isso, tá certo? Mas antes, para a gente poder entender como é que o banco trabalha isso, a gente precisa falar dos agregados monetários, tá? Então,
O primeiro agregado monetário é chamado de M1, tá? É forma de você trabalhar os meios de pagamento como um todo, tá bom? Então, o primeiro é o M1. O que é o M1? O M1 é o papel, moeda e poder do público, que é o chamado PMPP, tá? Papel, moeda e poder do público, mais os depósitos à vista, tá? Esse é o M1. Na verdade, o M1 tipo assim, ele reflete, né, em última análise, a quantidade de moeda que está ofertada em um determinado momento ali, tá certo? Então, basicamente a moeda que tem toda aí com o poder do público aí, na mão do povo, e mais o que está ali depositado nos bancos comerciais, que é onde as pessoas, né, as famílias, as empresas, elas trabalham ali em termos de sistema financeiro, tá bom? É a interface ali das pessoas com o sistema financeiro por meio dos bancos comerciais, tá certo? Eles são verdadeiros intermediários financeiros. Tá? No Brasil, por exemplo, os grandes intermediários financeiros são os bancos. Por isso que você tem aí um dos negócios mais lucrativos do Brasil é banco, tá? Porque os bancos eles têm pouca concorrência, poucos bancos exercem atividade, muito dinheiro circulando, e aí fica claro que os lucros se tornam aí astronômicos, né? Então, assim, eu falei, né, que dessa questão aí do M1, né, que é o primeiro agregado financeiro, né? E aí, como é que funciona isso, né? A gente deposita no banco, né? Então, eu falei, o agregado financeiro M1 é o papel moeda do poder público mais o depósito. Esse depósito é feito nos bancos. O banco, ele pode criar moeda, assim, criar moeda, né? Ele, basicamente, como é que ele faz isso? Meio de empréstimo, né? Empréstimos bancários. Então, ele pega o dinheiro que está com ele, como ele é um intermediário financeiro, ele vai e empresta para outra pessoa. Então, vamos supor, eu tenho R$1.000. Aí eu pego esses R$1.000 e deposito no banco ali para poder deixar esse seguro lá no banco. Aqui que o banco faz, teoricamente, vamos supor uma situação ideal ali. O banco pega esses R$1.000 e empresta ele para outro agente. Aí esse outro agente faz uma coisa e volta para o banco. Aí esse banco pega esse dinheiro que foi depositado no banco e empresta de novo. Tá? Então, essa é a capacidade que o banco tem de criar moeda. Repara bem que se não houvesse uma regulação, você ia estar se colocando em risco, né? Porque imagina uma situação onde, por exemplo, você colocou os R$1.000 ali, e aí você imagina se todo mundo que colocou o dinheiro chega lá no banco, aquela corrida bancária, né? Chega lá, opa, o Itaú, me dá meu dinheiro aí que eu quero meu dinheiro agora, tá? E se o banco não tivesse dinheiro para poder dar para todas essas pessoas? O banco ia cair, né, no risco de liquidez, né? Ia cair em insolvência, tá? E isso aí, em termos pensando em sistema financeiro, isso aí ia prejudicar a insolvência de um banco, ia prejudicar o sistema financeiro como um todo, e como a gente sabe que a parte financeira está intimamente ligada com a economia, e a economia, por sua vez, está intimamente ligada com questões sociais, você, no final das contas, um banco quebrar poderia gerar problemas sociais severos para um país. Tá? O vídeo aconteceu, por exemplo, no escândalo do problema do subprime em 2008, né? Quando você tinha ali títulos podres sendo comercializados ali, pessoas pegando empréstimo a rodo para poder comprar casa, né, mercado imobiliário, e aí o sistema financeiro chegou um momento que foi a bancarrota porque não conseguiu dar conta, né, dessa liquidez que ele precisava ter, tá certo? Então, como é que funciona? Existe uma regulação padronizada para isso, que é chamada do sistema de Basileia, né? E basicamente funciona como uma regulação dos bancos, tá? E uma dessas coisas que são reguladas pelo Banco Central em relação aos bancos é essa questão dos depósitos. Então, os bancos comerciais, eles não podem emprestar tudo que é depositado neles, tá? Existe um depósito compulsório, que é chamado de compulsório, que é depositado no Banco Central, tá? E uma forma que o Banco Central tem de trabalhar essa questão de expansibilidade monetária está associada com o compulsório. Tá? Então, no momento que eu quero diminuir a quantidade de moeda na economia, o que eu faço? Eu aumento o compulsório. Tá? Se eu quero aumentar, eu diminuo o compulsório. E eu deixo mais... Se eu diminuo o compulsório, é mais dinheiro disponível lá no banco comercial para ele prestar e criar moeda. Se eu aumento o compulsório, é o contrário. Tá certo? E aí, vislumbrou-se um outro problema, né? Porque, assim, quando a gente está trabalhando com isso, pode ser que em determinada situação, por causa de algum problema qualquer, haja mesmo assim uma corrida bancária, tá? Então assim, uma outra grande função do Banco Central, né,
é também atuar com relação a empréstimo de assistência à liquidez, tá bom? Então, no caso, né, de você ter ali uma situação onde só o compulsório não resolva, e mesmo assim o banco ficar na onça para poder atender ali a uma contrapartida devolvendo dinheiro ali para a pessoa que depositou o dinheiro no banco, o que o banco comercial faz? Recorre ao Banco Central, que é o banco dos bancos. Vai lá e pede lá um empréstimo para o Banco Central. Esse é o empréstimo de assistência à liquidez, tá? É de forma a permitir que o banco permaneça com liquidez e você não quebre o sistema bancário e atrapalhe o sistema financeiro, tá certo? E a taxa de juros que é cobrada pelo Banco Central para esses empréstimos de assistência à liquidez para os bancos é chamada de taxa de redesconto, tá certo? Então, a gente nota, né, que a taxa de redesconto é bem menor do que a taxa que é cobrada pelos bancos nos empréstimos, tá? Então, na prática, é muito lucrativo para o banco emprestar dinheiro, tá? Como intermediário financeiro, porque ele sabe que se tudo pegar, ele vai recorrer ao empréstimo de assistência à liquidez. É óbvio que ele não fica recorrendo isso o tempo todo, porque, assim, se ele ficar recorrendo isso toda hora, deixa entender para o sistema financeiro como um todo que o banco está sendo incauto ali na gestão financeira, tá? Então, na prática mesmo, o que acontece é que ele só recorre ao empréstimo de assistência à liquidez se, de fato, estiver pegando, tá bom? E uma última forma que o Banco Central tem de agir no mercado financeiro é por meio das operações no mercado aberto, né, no open market. Ele pega título público, tá? E aí ele trabalha esse processo, né? Então, ele compra título público, tá? Do que está em poder do público, tá? Então, com isso, se ele comprar título público, ele fala assim, ó, toma dinheiro, tá? E se ele vende título público, o que ele quer, na verdade? Me dá seu dinheiro, tá certo? E aí, essa também é uma forma do Banco Central atuar, também expandindo ou contraindo a oferta de moeda, tá certo? Bom, então eu estava falando aqui dos depósitos, né? Então lembra que o M1, primeiro agregado monetário, né? É o papel moeda e poder do público, mais os depósitos. E aí por isso a gente falou ali nessa questão toda de compulsório e tal, não sei o quê. Bom, como é que funciona o depósito, né? O depósito, ele é composto, né, pelas reservas, né, que basicamente é o que vai lá para o compulsório, né? Você tem, na verdade, reservas para você, reservas compulsórias ou reservas voluntárias. O banco comercial, se quiser, ele pode colocar mais dinheiro lá no Banco Central, tá? Ele não precisa ficar preso, vamos supor que o compulsório seja de 25%. Mas não, aí o banco A, ele quer colocar 30%. Ele pode. Vai ficar 25% compulsório, mais 5% é reserva voluntária. Tá? Isso dá para ele maior solvência. Tá? Se tiver uma corrida bancária, ele tem mais dinheiro na manga ali para poder corresponder a alguma expectativa de algum credor dele ali. Tá bom? E você também, além dos depósitos, né? Além das reservas, você tem também os empréstimos bancários. Tá? E é em cima dos empréstimos bancários que o banco trabalha essa criação de dinheiro ali pelos bancos comerciais. Tá bom? E aí, quando eu falo de empréstimos bancários, entra a questão do multiplicador monetário, tá? Que é essa capacidade que o banco comercial tem de criar dinheiro, tá? Porque é aquilo que eu estava explicando. O empréstimo bancário funciona assim. Vamos supor, ele pega R$1.000 e empresta. Aí esses R$1.000 que foram emprestados, né, para uma pessoa, em algum momento ele vai voltar uma parte dele, né, para o sistema bancário, e o sistema bancário vai e empresta de novo, tá certo? E aí ele volta para o banco, aí ele vai e empresta de novo, entendeu? Até que esse processo termine. Então, essa forma que o banco tem de criar dinheiro é chamado de multiplicador monetário por meio dos empréstimos, tá? Dos empréstimos bancários, tá bom? Então, é importante a gente ter noção do que é esse conceito para ser perguntado, né? O que é um multiplicador monetário, tá? É a capacidade de criação de moeda pelos bancos comerciais, tá certo? A partir da moeda que foi inicialmente ofertada pelo Bacen, tá? É importante ter o seguinte, o Bacen injeta moeda na economia, tá? Essa injeção de moeda na economia é a base monetária, tá? É em cima da base monetária que os bancos vão atuar, tá legal? É assim, a base monetária são as reservas que existem ali, que o banco colocou no Banco Central, e mais o papel moeda de poder do público, tá certo? Essas são as reservas. Essa é a base monetária.
a gente vai ter que, a gente lembrando também, o M1 é o quê? É o depósito mais o papel moeda do poder público, tá? Então, o que a gente faz? A gente combina M1 com a base monetária. E a hora que a gente combina o M1 com a base monetária, a gente chega no multiplicador monetário, tá? A gente chega a uma relação assim, M1 é igual a um K, né, um fator qualquer K, vezes a base monetária, tá certo? Onde esse K é o multiplicador monetário, tá certo? Então, como é que funciona na prática? Há uma alteração, né, uma variação em si da base monetária em termos de oferta de moeda do Banco Central corresponde a uma variação mais que proporcional com relação aos meios de pagamento, tá bom? Então, assim, não quer dizer, quando o Banco Central, vamos supor, injeta 1 bilhão de reais na economia, tá? Oferta 1 bilhão de reais na economia, não quer dizer que a base monetária também vai se expandir em 1 bilhão, tá? Na verdade, você vai ter um avanço mais que proporcional dessa base monetária, de acordo com esse fator de multiplicação que os bancos comerciais têm em cima da oferta de moeda que foi colocada pelo Banco Central, tá certo? Então, esse é o dado assim, mais importante que a gente tem que perceber. E eu estava falando dos agregados monetários, eu falei do M1, né, que é o depósito, né, mais o papel moeda em poder do público, tá? E aí, assim, os agregados monetários eles são como se fosse assim, quase moeda, tá? Então, assim, o M1, como eu falei, você tem os depósitos à vista, né? A própria moeda do poder público, que é a moeda efetivamente, e mais o depósito à vista, que é aquilo que eu posso gastar na hora, tá? E o restante é tipo uma derivação dele. Então, como é que funciona o M2, tá? O M2 é o M1, tá? Mais algumas... Basicamente é poupança, tá? Basicamente isso. Outras coisas não... É poupança. Então, como é que é o M2? É o M1 mais a poupança, tá certo? Então, assim, na prática, é quase a mesma coisa, né? Você, quando bota dinheiro na poupança, a liquidez ali é simples também, né? Então, assim, é quase que um depósito à vista, né? Depois, você tem o M3, que é o quê? O M2, tá? Só que aí você está considerando também alguns fundos já com renda fixa atrelados à Selic, tá? Então, é basicamente ali os títulos atrelados à Selic, tá bom? Que é a taxa de juros dos títulos públicos, tá? E, por final, é o M4, que é o quê? É o M3 mais alguns títulos de elevada liquidez, tá? Títulos públicos de elevada liquidez. A gente nota que no Brasil você tem um fenômeno bastante interessante, que é esses agregados monetários, né, de M1 saindo da base monetária, né, indo até o M4, a liquidez deles é muito parecida um com o outro, tá? Então, isso é uma característica do sistema financeiro brasileiro, tá? Em outros países isso não é tanto assim, não, tá bom? É óbvio que, assim, M1 é o agregado mais líquido, né? Porque você imagina, é o papel moeda do poder público mais o depósito à vista. Ou seja, esse, especificamente, não rende juros e está totalmente, né, sofrendo ali nos efeitos da inflação, porque é depósito à vista. Por exemplo, o M2 é o M1 mais a poupança, né? Então, a poupança, teoricamente, rende um jurinho ali, né? Tem um jurinho que está rendendo ali. Já o M1 não. Então o M1 ele é tipo assim, o que tem de mais líquido e não sofre e é corroído totalmente pela inflação. Tá legal? A gente observa que quando você está tendo um processo de inflação, você vê uma diminuição do M1, tá? Esse processo de aumento da inflação e diminuição do M1 é chamado de desmonetização, tá legal? Ao contrário, quando você tem esse aumento, né, menos inflação, esse aumento do M1, você tem um processo de monetização, tá? Então, isso também pode ser cobrado, tá legal? Muito bem, eu já adiantei algumas coisas com relação à função do Bacen, né? Então, o Bacen, né, tem como função ali emitir papel moeda, tá? Ser banco dos bancos, né? É o banqueiro do Tesouro Nacional. Ele também é depositário das reservas internacionais, ele trabalha com essas reservas internacionais. Então, assim, uma das coisas que o Banco Central faz são os chamados swap cambiais, né? Onde ele mexe ali com a oferta e a demanda de moeda estrangeira para poder segurar ali a taxa de câmbio, tá bom? E também ele trabalha como no controle seletivo do crédito, tá? Então, assim, ele por meio
no meio do seu controle monetário, ele consegue ali, dentro das regulações lá do sistema de Basileia que eu falei, ele também sabe, ele consegue trabalhar esse controle seletivo do crédito ali no meio do sistema financeiro, tá bom? E para isso ele se faz, né, valer, né, de alguns instrumentos que eu até já meio que, para minha explicação, precisei adiantar, né? São três, na verdade, né? Primeiro, são as reservas compulsórias, né? Então ele mexe na reserva compulsória para poder expandir ou não a oferta de moeda. A segunda são os empréstimos de assistência à liquidez, né, por meio das suas taxas de redesconto, e aí com isso ele consegue, né, salvar ali um banco do seu risco de liquidez e de insolvência, né? E por último são as operações no mercado aberto, no open market, né, onde ele trabalha ali comprando e vendendo títulos do governo, tá bom? Uma coisa que é interessante em relação ao Bacen é que o Bacen ele pode operar ali, ele vê ali uma atuação ativa, né? Uma operação ativa, onde você vê ali os agentes, né, do sistema financeiro, né, intermediários, os bancos, né, atuando direto com o público, né, em geral. E você tem também as operações passivas, né? São aquelas que correspondem ali ao que tem por trás do sistema financeiro, né? No background ali. Então, passivo, operações passivas, é o que o Bacen faz com os bancos comerciais. Tá? Isso fica à margem, tá, do que o público consegue ver. E as operações ativas são aquelas do sistema financeiro ali, no geral, os bancos comerciais ali, com o público, tá certo? É assim que funciona. Bom, então, uma coisa que é interessante, né? Na crise de 2008, ela poderia ter sido pior, mas ela não foi, porque desde a primeira crise lá que o Brasil teve, na década de 90, depois sofreu também a questão da Bolha.com, né, no final da década de 90, início do ano 2000, o sistema financeiro brasileiro, né, o Bacen, ele foi impondo uma série de regulações, tá, no sistema financeiro, tá, pelo chamado Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro. Tá? Teve aquela quebra do Nacional, tempo atrás, né, e outros aí, teve fusões em bancos e tal. Aí isso foi criado o PROER. Tá? Então pode ser cobrado alguma coisa relacionada ao PROER. Tá? Na verdade, foi uma forma de você melhorar a regulação, tá? E aí, com isso, você fortaleceu o sistema financeiro como um todo. Tá? E aí o Banco Central, né, ele atua ali nesse sentido aí, propondo aí, dentro da sua face aí, voltada à regulação e fiscalização do sistema financeiro. Tá bom? Uma coisa, esse sistema ali do Acordo de Basileia é também chamado de regulação prudencial. Tá? Mais ou menos assim, é uma forma de você estabelecer uma condução prudente do sistema financeiro, evitando que ele quebre e, com isso, gere problemas econômicos e sociais. Tá certo? Bom, agora eu já adiantei isso também, né, na minha explicação aqui, a taxa de juros, né? Como é que funciona a taxa de juros? A taxa de juros é digamos assim, aquele termômetro, né, que me mostra ali o equilíbrio entre oferta e demanda, tá? De moeda, tá bom? É óbvio que você tem diversas taxas de juros, eu vou comentar aqui, mas basicamente você tem diversas taxas de juros que estão associadas aos ativos, tá? Que digo assim naquele triângulo, naquele tripé, né? Risco, liquidez e prazo, tá? Então isso vai ser importante, né? Na hora dessa determinação aí, né? Como todo dos juros, risco, liquidez e prazo pode ser perguntado, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho da determinação da taxa de juros, tá? Existem duas formas de você, duas correntes, digamos assim, de você enxergar a taxa de juros, tá? A primeira é o prêmio pela espera, que está associado com aquela teoria dos fundos emprestáveis, tá? Funciona assim, basicamente, né? Tem a ver com o fato de a demanda pelos títulos públicos se associarem com a mais ou menos moeda e com a taxa de juros. Ou seja, se um título ele tem um valor muito alto, então os juros é baixo, tá? E se o título tem um valor baixo, os juros é alto, tá bom? Então, assim, vamos supor que eu esteja colocando o título, o Banco Central esteja colocando o título na praça.
Aí o que ele faz? Ele reduz o preço do título, aumenta os juros, tá bom? Por quê? Porque aí você tende a atrair o poupador, tá? Para poder guardar o dinheiro e poupar ali, tá certo? Então, assim, você faz com isso aquela questão do prêmio pela espera, tá? O prêmio pela espera tipo assim, é aquela coisa de eu abrir mão do consumo agora para consumir no futuro, tá certo? E o outro é o prêmio pela renúncia à liquidez, tá? O prêmio pela renúncia à liquidez é você abrir mão da moeda agora, em termos assim da sua liquidez imediata, sabendo que a pessoa sempre tem a tendência de preferir consumir tudo agora e gastar tudo agora. Os juros vem age como um prêmio pela renúncia à liquidez, tá? Então são as duas formas aí correntes que você tem para determinar os juros, tá? Isso pode ser perguntado, tá? Então, primeiro é o prêmio pela espera, o outro é o prêmio pela preferência de liquidez. É aquela coisa, né? Assim, se você considerar um sistema fechadinho, certinho, você vai imaginar que o investimento corresponde à poupança, tá? Tipo assim, o que tem em termos de oferta para ser emprestado, né, pelo que foi colocado no sistema financeiro pelos poupadores, é o que o tomador vai pegar para poder investir, tá certo? Então, assim, como, na margem, é como você equaliza e equilibra o investimento com a poupança, tá? Então, assim, em termos ideais, a poupança é igual ao investimento. Bom, agora ele fala aqui algumas coisas sobre tipos de política monetária feita pelo Bacen, tá? Então, o Bacen ele pode fazer dois tipos de política monetária. A primeira é a ativa. Como é que funciona na política ativa, tá? O Banco Central ele controla diretamente a oferta de moeda, tá? E aí, digamos assim, a taxa de juros ela vai flutuar, tá? Porque eu vou controlar, de acordo com as minhas predisposições, né, a oferta de moeda. Mas também existe a forma passiva. Como é que funciona a forma passiva? Eu defino uma taxa de juros, tá? E aí a oferta de moeda, né, ela vai variando ali, né? Ela vai se expandindo e contraindo à medida que o banco colocou ali, o Banco Central colocou uma taxa de juros, tá? Então, a oferta de moeda que varia. Tá? Então, essa é a forma passiva. No Brasil, predomina a forma passiva, tá, de controle de política monetária do Banco Central. Tá? O Copom, quando se reúne e define ele a Selic em tantos por cento, né, é uma forma que se tende a atuar de maneira passiva, tá, na economia, tá? Em termos de política monetária. Tá certo? Bom, e aí a gente não tem como falar aí, né, de taxa de juros sem também não falar de meta inflacionária. Lembra que eu falei do tripé econômico, né? A política cambial, né? Metas de inflação e as metas fiscais, tá? Então, falando de inflação, né? O que acontece? A inflação, ela é tipo assim, ela tem uma ligação muito direta entre a taxa de juros, né, que é colocada pelo Bacen, tá? Vou ler aqui. O sistema de metas inflacionárias define a taxa de inflação prevista e atribui responsabilidades às autoridades monetárias para atingir a meta por meio de taxa de juros, tá certo? A definição da taxa de juros pelo Banco Central em resposta ao comportamento da inflação em relação à meta é conhecido como regra de Taylor. Então, basicamente assim, o que é a regra de Taylor? E aí pode perguntar o que é isso, né? Essa política que o Banco Central tem de atuar ali por meio da taxa de juros, definindo a taxa de inflação, tá certo? Então, existe uma ligação bem clara nisso, tá? Tanto é que existe uma formulinha para a gente calcular isso aqui. 1 mais a taxa de juros nominal é igual a 1 mais a taxa de juros real, tá? Mais 1 mais vezes a 1 mais a taxa de inflação, tá legal? Então, essa é uma forma que a gente tem de relacionar, né, essas questões aí, né, de forma a ficar mais fácil, né, esse controle, tá?
você pode também descrever essa identidade por uma divisão, né? Então, 1 mais a taxa de juro real é igual a 1 mais a taxa de juro nominal dividido por 1 mais a inflação, tá? O importante é você ver que existe uma ligação bem clara aí de taxa de juros com a taxa de inflação, que é definida aí pela regra de Taylor, tá? E aí, a taxa de juros utilizada pelo Banco Central dentro desse sistema de metas, né, de inflação, é a Selic, tá? Que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? As principais taxas de juros do Brasil é a Selic e a TR, tá? Que é a taxa de referencial de juros, tá bom? Você pode ser perguntado quais são as principais taxas de juros do Brasil: Selic e TR, tá bom? Bom, e aí, conversando sobre referenciais de taxa de juros, né? Então, a gente sabe que não existe só uma taxa de juros, existem diversas taxas de juros, né? Dependendo aí de qual é o ativo que eu tenho, e tudo mais, né? Então, entra naquele triângulo que eu falei, né? Risco, liquidez e prazo. Esse triângulo é o que me dá a taxa de juros, tá certo? E cada um deles vai variando. Quanto maior o risco, maior os juros, tá? Quanto maior a liquidez, menor é os juros, tá bom? Quanto maior é o prazo, maior é os juros, tá? É assim que vai funcionar, tá legal? Os ativos, eles são, digamos assim, tem um rating para eles, tá? As agências de rating, né, tipo a Standard & Poor's, a Fitch, né, elas fazem uma avaliação, né, um valuation, né, dos ativos, né, da economia de um país, e a partir daí, em termos de risco, liquidez e prazo, estabelece ali uma nota, né, para os ativos, tá? No geral, que a partir dali vão me dar, né, se os ativos são bons ou não, né, são bons ativos ou são maus ativos, tá? Normalmente ali, ativos podres, eles acabam pagando mais juros porque eles têm risco muito alto, né? Então, aquele ativo ali, DD, acaba te pagando um juro mais alto, mas aí você sabe que existe um risco muito elevado aí no investimento em um ativo como esse, tá legal? E aí, ele entra aí nessa questão do risco-preço, né, que eu falei, né, que é essa questão de como é que funciona o futuro, né? Então, as decisões de investimento, como eu falei, né, estão muito associadas ali à estabilidade econômica, né, à taxa de juros e à questão da estabilidade econômica, né, como vai se dar no futuro aí a economia, né? E o conceito de maturidade está associado ao fato do vencimento de determinado título. Então, por exemplo, Tesouro Selic 2025, ou seja, a maturidade dele está lá em 2025. Tá legal? Aí, o que acontece? Os bancos, né, eles são ali, os bancos comerciais, eles são ali o meio ali de intermediação, né, no sistema financeiro. Então, eles concedem os empréstimos, né? E aí, como é que funciona esses empréstimos, né? Existe aí um risco de crédito, né? Que você tem ali, né, para tomar empréstimo, né? Você não pode tomar empréstimo livremente, né? E aí, esse risco de empréstimo, né, ele está associado a algumas coisas, né? Então, o banco, por exemplo, ele exige garantias, né, de quem está tomando o empréstimo, tá? Ele, por exemplo, ele faz um cadastro de instituições ou pessoas com boa reputação, tá? Para poder pagar um valor menor, tá? Ele diversifica os tomadores, de forma que, por exemplo, ele pega ali um tomador da área de construção civil, um outro ali da área automobilística, então ele vai diversificando de forma a você gerar descorrelações, né, entre uma coisa e outra, tá? Ele também exige o comprometimento de recursos próprios, no caso de uma tomada de empréstimo, tá? Enfim, uma série de mecanismos que são colocados, né, para que você melhore essa situação do risco do banco, tá? Quanto maior o risco que o banco identificar num empréstimo que ele pode conceder, maior é os juros que vai ser cobrado, tá legal? Agora, tem uma casquinha de banana aqui. Porque, assim, a taxa de juros, né, ela pode talvez não funcionar, ele fala aqui como market clearing, né, como aquela coisa de funcionar ali como um grau de se verificar a saúde financeira, tá? Porque dependendo da situação, se você começar a aumentar muito a taxa de juros, sem ter uma correlação clássica ali muito boa com a economia, pode ser que você gere um efeito inverso. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, agravar a seleção adversa, ou seja, só quem vai se predispor a pegar empréstimo são aqueles tomadores que possuem elevado risco, né? Então, assim, ele vai pegar empréstimo, mas pode ser que não pague, tá?
e gera com isso inadimplência. E o outro também é o risco chamado risco moral, né? Que é aquele onde quem está captando o recurso, ele enxerga ali alguma oportunidade, né, no futuro, mas acaba depois não tendo essa oportunidade satisfeita e acaba também não pagando, né, o empréstimo. Essas duas questões, né, que é a questão da seleção adversa e do risco moral, é que estão por trás das crises financeiras aí mundiais. Tá? Olha, por exemplo, aí a questão do subprime lá nos Estados Unidos de 2008, você vê isso, né? Seleção adversa, né? Você considera empréstimo para gato e cachorro, tá? E o risco moral, né? Que é você enxergar ali, por exemplo, pô, vou pegar um empréstimo aqui de $100 mil, mas aí eu vou fazer uma casa e vou vender essa casa por $300 mil, né? E aí isso acabou não sendo sustentável ao longo do tempo, tá bom? E aí, a solução para isso é o racionamento do crédito. Então, os bancos eles se tornam muito responsáveis ali na hora de racionar e racionalizar o crédito, tá? De forma que você possa conceder ali um financiamento, né? Conceder o recurso para aqueles que realmente vão estar dando ali a contrapartida e poder estar devolvendo aquele valor com juros, tá? E é óbvio que isso aí vai afetar o investimento e o consumo, né? Lembra que eu falei sobre que o investimento, principalmente ali, é o que mais influencia ali as variáveis de renda, né? De produto, né? Por quê? Porque essa decisão de investimento e consumo está associado a essa possibilidade que eu tenho de estar restrito ao nome do crédito, tá? Se eu tiver com restrição de crédito, por exemplo, eu vou consumir, a tendência é eu consumir menos, né? Eu acabar segurando mais, porque eu sei, então não posso recorrer ao sistema financeiro porque eu estou com restrição de crédito, tá legal? Por fim, nessa parte aqui, a gente está caminhando já para o final, eu queria só tecer alguns comentários rápidos sobre o spread bancário. Pode ser perguntado na prova o porquê de no Brasil os spreads bancários serem tão altos. Então vamos lá. O que é spread bancário, né? Spread bancário é a diferença entre a taxa que o banco te cobra de firmas ativos ali no teu empréstimo que ele te dá, né? E a passiva, que é o que ele paga para você. Então, vou dar um exemplo assim. Você empresta dinheiro para o banco ali, né? Você depois o dinheiro do banco ele bota na poupança. Aí a poupança te dá aqueles jurinhos ali, tal. Mas na hora que você pega o empréstimo do banco, ele te cobra um juro muito mais alto, né? Então essa diferença entre o que o banco te paga e o que ele te cobra é chamado de spread bancário, tá certo? E esse spread vai ser tão maior quanto maior for a estabilidade econômica, maior foram as restrições em relação ao crédito, tá? Para você conceder o empréstimo, ou seja, basicamente a quantidade de compulsório, de reserva compulsória, tá? Se a reserva compulsória for muito alta, o banco fica sem muita margem de manobra para conceder empréstimo, e aí ele vai acabar cobrando mais alto ali do quem está querendo tomar empréstimo, tá? E a questão também da concorrência. Se você tiver pouca concorrência no setor bancário, você também vai gerar um spread mais alto, porque os bancos vão se sentir ali meio que livres para poder aumentar ali a taxa bancária, porque não está tendo pouca concorrência. Agora, como você tem mais concorrência bancária, não. Aí você tem uma tendência de ter uma diminuição das taxas, porque o Itaú está cobrando 7%. Aí, então, mas eu vou então no Banco do Santander, que está me cobrando 5%. Tá legal? Porque aí pode ser a pergunta, né? Por que no Brasil os spreads bancários são tão elevados, né? Primeiro, inadimplência, de cara. A primeira coisa que os bancos alegam para o spread ser alto no Brasil é inadimplência, elevados níveis de inadimplência, tá? Uma outra coisa também é a falta de concorrência, tá? A concentração bancária é muito alta no Brasil, tá? Você tem muito poucos bancos, né? A concorrência é muito pequena. Outra coisa também que os bancos alegam, né? Isso aí é o que o banco alega. Então, o banco alega, né? O banco não vai alegar concorrência, né? O banco vai alegar o quê? Inadimplência e elevada carga tributária, tá? Então, o banco tem que pagar muita coisa para o governo, tá? Então, o banco alega também essa elevada carga tributária. E uma outra coisa que o banco alega também é os elevados níveis de reservas compulsórias, tá? Então, 3 são motivos explicitamente alegados pelos bancos, né? Que é a questão da inadimplência, né? A questão dos compulsórios, tá? E a questão do tributo, né? Então, tributo, reserva compulsória e inadimplência, tá? E tem uma outra questão subjacente aí, que é a questão da falta de concorrência, tá? Então, por isso que você tem aí
no spread bancário elevado no Brasil, embora o Banco Central tenha atuado bastante para tentar diminuir esse spread, né, por meio de divulgação ali em massa, publicamente, de taxas de juros praticada pelos bancos, criação de cadastros de bons pagadores, para de forma que você possa cobrar menos de bons pagadores, tá? E aí, depois, traçando aí um paralelo com relação à taxa de juros real nominal, é aquela identidade que eu falei, né? 1 mais a taxa de juros nominal é igual a 1 mais a taxa de juros real vezes 1 mais a inflação, tá? Então, essa é a ligação, tá? E aí é óbvio que a demanda de moeda, né, afeta ali, é uma questão relevante com relação à taxa de juros nominal, tá? Porque, assim, o verdadeiro custo de oportunidade para você reter moeda é a inflação, tá? Então, isso está intimamente ligado à taxa de juros nominal, que é aquela que embute a inflação, tá certo? Aí depois ele fala, né, sobre algumas questões relacionadas a operações pré e pós-fixadas, né? A operação pré-fixada é aquela onde você é dado uma taxa já nominal de juros, tá certo? Digamos assim, o pré-fixado é mais arriscado, porque acontece? Você, quando está colocando um pré-fixado, vamos supor, o banco oferece aqui um título aqui que está te pagando 10% ao ano. Aí, tipo assim, esse 10% ao ano é um pré-fixado. O que ele está fazendo na prática ali, né? Por trás ali? Ele meio que imaginou ali uma taxa de juros por período, tá? E incluiu ali mais os seus, né, os juros ali pelo que ele está pagando, né? Pelo que você está pegando ali de título, tá certo? Então, assim, ele acaba sendo um pouco mais arriscado, porque se a inflação diminuir, beleza, você fica bem. Mas se a inflação aumentar, ela vai corroer o teu ganho, tá? No pré-fixado, tá legal? Porque já que ele está te dando já a taxa nominal. Já na taxa pós-fixada, não. Na taxa pós-fixada, ele te dá já a taxa de juros real, tá? Normalmente o pós-fixado, ele indexa alguma coisa, né? Normalmente ele indexa ao IPCA, a Selic, né? Vamos supor, o Tesouro Selic 2025, ele é um pós-fixado, tá? E aí, qual é o grande lance da história? O pós-fixado, ele é mais seguro, tá? Porque, teoricamente, você está enxergando o mecanismo de indexação e aí dificilmente você vai investir numa coisa que vai perder para a inflação, né? Então, os pós-fixados eles são desenhados de forma a dificilmente perder para a inflação, ou então ele acaba sendo indexado à própria inflação. Então, assim, acaba sendo mais seguro. Tá? Então, nos pós-fixados, você define já, chamado ex ante, né? Anteriormente, né? Você já define a taxa de juros. Tá? Na pré-fixada, você define ex ante a taxa nominal. Tá legal? Como eu falei, o pré-fixado ele embute uma expectativa de inflação. Tá bom? Aí você, quando está trabalhando com estabilidade inflacionária, é interessante você ver o seguinte, que os indivíduos em si se concentram mais no momento de estabilidade nos pós-fixados, para reduzir o risco, né? Melhorar ali a sua relação. Já quem está querendo tomar o empréstimo, né? Quem está querendo trabalhar com uma coisa que precisa de um fluxo mais coerente, ali, conhecido, ele opta pelo pré-fixado. Tá legal? Então, é bom te notar essa diferençazinha aí, tá? Porque na prática o que funciona é assim, estabilidade e previsibilidade são fundamentais ali para a decisão de investimento. Tá? Aquilo que a gente falou lá quando a gente estava conversando de investimento, né? Essa expectativa que a inflação tem, né, que nós temos, né, de que ela vai influenciar, né, no desempenho da economia, é chamado de regra de Fischer. Tá? Então pode ser perguntado, o que é regra de Fischer? É essa expectativa que nós temos da inflação afetar o desempenho da economia, tá certo? Bom, aí só para fechar, né, só rapidinho aqui sobre curva LM, né? A curva LM lembra da curva IS, que a gente estava falando ali, colocando ali uma relação entre taxa de juros e a renda, e a gente colocava ali numa reta ali inclinada negativamente ali, que equilibrava ali
o investimento ali com taxa de juros, a curva LM tem uma ideia parecida. Na verdade, a análise ela é feita em cima de uma curva ISLM. Você junta tudo no mesmo gráfico, tá? A curva LM é a curva que te mostra o equilíbrio monetário para um dado juros, uma dada taxa de juros, tá? Então, assim, basicamente você tem ali a renda, você tem uma taxa de juros e uma curva, né, também negativamente posicionada, né? E aí você vê ali como é que funciona para as diversas taxas de juros, como é que funciona o equilíbrio monetário. É só isso, tá? Aqui vem ali diversos textos aqui do livro, aqui, tentando explicar, acho que enrola mais do que explica. Tá? Na prática é isso. Na prática é uma forma de você enxergar esse equilíbrio, tá? no sistema monetário ali, né? Associado ali à taxa de juros. Tá certo? Entre você tem ali o equilíbrio de oferta e demanda de moeda. Né? O demandante de moeda, que é o público, com a oferta de moeda, que é o Banco Central, e aí você tem a taxa de juros ali que faz esse equilíbrio aí. Tá legal? Então é assim que funciona a curva LM. Então, com isso, pessoal, a gente encerra aí a parte de política monetária. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho do resto do mundo, tá? O sistema internacional aí, tá bom?